Os tempos atuais parecem ofuscar as nossas vistas e apavorar o coração. Por todo lado, notícias de avanços da doença por Covid-19, inúmeras mortes, fome, guerras, corrupções, descasos de governantes e etc. Em meio a este cenário, há como manter a esperança? A resposta é, sem titubear, sim. Primeiramente, podemos fazer uma breve análise histórica. Breve, porque não se trata aqui de um artigo acadêmico, ou melhor, de como a história é cíclica. Apenas trago alguns exemplos. Se fôssemos analisar jornais da virada do século XIX para o século XX, eles eram muito sensacionalistas. Falavam sobre como as pessoas estariam com medo e receosas em relação aos acontecimentos da época. Mudanças no modo de produção e de trabalho depois da Revolução Industrial. Substituição de pessoas por máquinas em alguns setores econômicos. Urbanização das cidades. Mudanças de paradigmas sociais, entre outras transformações. Fé e esperança num mundo melhor. Há cerca de 100 anos, os santos Pastorinho, São Francisco e Santa Jacinta Marto morreram de gripe pneumônica ou gripe espanhola. A doença provocou a morte de 50 a 100 milhões de pessoas nos anos de 1918 e 1919, um número maior do que as mortes por peste negra, ocorrida ao longo de vários séculos, ou em consequência da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, sempre será possível constatar os males de cada época. Não minimizo, de forma alguma, que os tempos atuais são desafiadores e que requerem total atenção e preocupação. Cada um deve fazer a sua parte para se proteger a si e aos outros. Devemos lutar por justiça social, realizar tudo o que é humanamente possível. Contudo, não são os únicos momentos difíceis da história. A própria Sagrada Escritura também nos atesta quantos sofrimentos, conflitos, escassez foram vividos pelo povo de Deus. Porém, sempre o Senhor se manifestou com o seu amor, sua misericórdia e presença. Sempre, Deus sempre se mostrou fiel com seus filhos de todas as gerações. E assim, mantém viva a nossa fé e esperança num futuro melhor. Aliás, Ele é a própria fidelidade. O Senhor nos ouve. Vejamos o seguinte relato ocorrido com Samuel, enquanto os filisteus tentavam combater contra Israel. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor. Depois clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo abatidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por baixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Masfa e Sem, dando-lhe o nome de Eben, Ezer, pois disse: até aqui nos socorreu o Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Carom até Gate. Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel
foi juiz em Israel durante toda a sua vida. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 ao 15. Apesar das ameaças e iminentes ataques, Samuel permaneceu no seu papel de profeta. Tomou um cordeiro de leite e ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor. Depois, clamou ao Senhor por Israel e o Senhor ouviu. Em seguida, o Senhor dispersou os filisteus e cidades foram restituídas a Israel. Como forma de agradecimento, Samuel deixou um marco numa pedra. Até aqui nos socorreu o Senhor. Deus sempre nos socorre. Essa palavra deve nos inspirar e nortear nossa sociedade e cada vida, em cada momento da história humana ou individual. A mão de Deus esteve presente. Até aqui nos socorreu o Senhor. Se olharmos para a nossa história e com os olhos da fé, constataremos isso. Nunca o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abandonam. Isso também nos projeta para o futuro. Se foi e é assim ao longo das gerações, não será diferente no futuro. Em todo o tempo, o Senhor nos socorre. E sabe também o que não pode mudar? A centralidade de nossa existência em Jesus Cristo. Independentemente de circunstâncias particulares ou gerais, que o Senhor nos encontre fazendo a nossa parte no aqui e agora. Que nosso foco seja o modo de vida do Evangelho e dos que nos ensina toda a palavra de Deus. O presente é o que temos, a vida de agora, que precisa ser encarada tal como ela é ou está, doente ou saudável, pobre ou rico, na escassez ou na abundância. O que importa é ser de Deus e buscá-lo de todo o coração, com os olhos fitos na eternidade. O restante são aspectos temporais. Tudo passa, menos o Senhor.